Clássico 2 milhões, Flamengo versus Vasco. Jogo que acontece nesse domingo, 4 horas da tarde, Maracanã lotado, casa cheia, espetáculo da torcida e um jogo importantíssimo para o Mengão, que tem desfalque importante e uma grande dor de cabeça para o Léo Jardim, ou solução, né? Quem vai colocar na vaga do Arrascaeta? Bruno Henrique é dúvida, Léo Pereira é dúvida. Vou trazer todos os detalhes para vocês. É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos Direitos de Imagem e ESPN Brasil, trazendo todos os bastidores desse confronto que promete bastante. Leonardo Jardim versus Renato Gaúcho. Quem sairá vencedor? Vamos pro vídeo. No programa já ouvimos também, Cícero, Léo Pereira, então, que completou 300 jogos com a camisa rubro-negra. Cícero. É verdade, Bruno. Continuamos aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. O Flamengo já fez o seu treinamento aí, se preparando para o clássico domingo contra o Vasco no Maracanã, 4 horas da tarde. Mais de 46.500 ingressos já foram vendidos antecipadamente. Como a gente mostrou aí, o Léo Pereira foi homenageado, recebeu aí um quadro com a camisa de número 300, que é o número de jogos que ele completou pelo Flamengo. E um detalhe, ele nunca perdeu para o Vasco. Nessa sexta, ele já está entrando na 6ª temporada no Flamengo, né? E nunca perdeu um clássico para o Vasco da Gama. Ele está recuperado do corte da canela, não jogou lá contra o Estudiantes em La Plata. Falou que está à disposição, só não sabe ainda se vai começar jogando ou no banco de reservas. Em relação ao Arrascaeta, foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia na clavícula direita, colocou aí uma fixação da fratura, uma placa e parafusos. Teve alta hospitalar esta manhã, foi para casa, onde vai ficar em repouso até segunda-feira, e aí na segunda-feira, aqui mesmo no Ninho do Urubu, ele começa o seu tratamento, uma luta contra o tempo. 45 dias é a previsão inicial, sem jogar. E a Copa do Mundo começa daqui a 40 dias. Ele é peça importante na seleção do Uruguai. Será que vai conseguir estar em condições de jogar numa Copa do Mundo? Pelo Flamengo vai perder 9 jogos até a parada para a Copa, incluindo o mais importante, dia 23 de maio, 17ª rodada deste brasileiro, um jogo que pode valer a liderança no Maracanã contra o líder Palmeiras. O técnico Leonardo Jardim tem desfalques importantes para o clássico de domingo. Aqueles que poderiam ser os substitutos de Arrascaeta, o Lucas Paquetá, está com uma lesão muscular na coxa. O Carrascal, outro que também poderia substituir, veio para isso, contratado para isso, para ser o substituto do Arrascaeta, está suspenso. O último jogo que ele vai cumprir, dos 3 jogos de suspensão, eram 4, depois caiu para 3, e ainda tem o Eric Pulgar, volante, com uma lesão no ombro direito. Como última informação, eu perguntei isso para o Léo Pereira, como é que está a expectativa dele a 17 dias da convocação para a Copa. Ele disse que realmente está muito ansioso, que espera estar na lista, que não vai ser o primeiro caso de alguém que chegou na reta final de preparação da seleção brasileira para uma Copa do Mundo a estar presente lá na Copa. Bruno. Pode acontecer. Obrigado, viu, Cícero? Boa sequência aí para você e parabéns mais uma vez para o Léo Pereira pela marca importante no Flamengo. Jogo contra o Vasco, a Jéssica Dias então está de volta para a gente falar do Cruz Maltino, que ontem conquistou boa vitória, mas imagino ela já tenha ficado para trás, porque vem aí o clássico, hein, Jéssica? Exatamente, domingo aqui no Maracanã, clássico contra a equipe do Flamengo, e os jogadores ontem, né, que iniciaram a partida, vale lembrar, o Vasco foi a campo com o time praticamente todo reserva, só o Léo Jardim ali de titular. Os atletas que venceram por 3-0 o Olímpia lá em São Januário acabaram deixando ali uma pulga atrás da orelha do Renato, principalmente o Adson, viu, Bruno? Isso porque ele foi autor de um dos gols da vitória e participou dos outros 2 com assistências. O atleta que não balançava as redes desde agosto de 2024. Passou por alguns momentos no clube, né, situação de lesão, mas acaba dando a volta por cima e ontem, né, na verdade, foi titular pela primeira vez nessa temporada de 2026. Algumas questões de ordem médica que vão ser ali cruciais hoje para definir a situação do clássico. Isso porque ontem o Thiago Mendes não foi relacionado, né, está se recuperando de um corte na perna na derrota para a equipe do
do Corinthians por 1-0, ele sofreu uma entrada do André ali, então está se recuperando desse problema. O Cuiabano também com um problema na coxa, não foi relacionado, e além disso o Andrés Gomes sofreu um tostão também no último jogo e não foi para a partida de ontem. Aí se esses três conseguirem treinar bem, voltam para a relação. E tem a situação do Tietê, né, que ainda também no aquecimento sentiu ali uma indisposição, foi substituído pelo garoto Ramon Rick, e que começou a partida e foi muito bem, tá? Ele inclusive fez 2 jogos em 24 horas, isso porque na noite anterior à partida de ontem, ele jogou com o Sub-20, um clássico contra o Botafogo, e ontem também apareceu mais uma vez e é uma opção aí para o clássico. Então o Vasco está treinando, se preparando depois dessa vitória de assumir também a liderança do grupo na Comebol Sul-Americana, focando novamente no Campeonato Brasileiro e nesse clássico contra a equipe do Flamengo. Bruno. Tá no ninho. Em relação aqui à grande dúvida, né, do Flamengo para esse jogo, é Bruno Henrique, que sofreu um trauma. Para você ter ideia, foram 3 jogadores do Flamengo lesionados na partida. O mais grave foi o Arrascaeta, que infelizmente foi na queda, fraturou a clavícula, como foi falado pelo Cícero Melo. O jogador recebeu alta nesta manhã e volta segunda-feira no Urubu para iniciar o processo de recuperação. O Bruno Henrique sofreu um trauma depois daquela entrada desleal, que era para expulsão direta do jogador do Estudiantes. O Comebol não falou nada sobre isso, não divulgou áudio, não disse nada, ficou por isso mesmo, né? Fizeram o que queria e pronto. A gente percebeu claramente o incômodo por parte da Comebol em relação aos clubes brasileiros. A gente viu isso contra Cruzeiro e Boca Juniors e viu também contra Flamengo e Estudiantes. Então, aquela atmosfera fazendo de tudo para tirar a hegemonia do futebol brasileiro. Porque na bola eles não ganham, tem que igualar de alguma forma para poder ter vantagem, né? Sempre é assim. Se fosse ao contrário, com certeza 3, 4, 5 jogadores do Flamengo teria sido expulso sem nenhuma dúvida. Não precisava nem ter chamado o VAR, era direto e pronto. Mas são sempre 2 pesos e 2 medidas. Lembrando que esse mesmo árbitro que apitou Flamengo e Estudiantes se envolveu em outras polêmicas entre Flamengo e Estudiantes também do ano passado, que foi para a disputa de pênaltis também na Argentina, em La Plata, e também aquele clássico diante do Racing também o ano passado na semifinal, ao qual o Flamengo ganhou e foi para a final diante do Palmeiras. Sempre é assim. Aí temos também o Léo Pereira, que foi homenageado hoje no Ninho do Urubu, com 300 jogos. Lembrando que quem trouxe o Léo Pereira foi indicação do próprio Jorge Jesus, que pediu o jogador. Você se lembra daquela eliminação do Flamengo em 2019 com o próprio Jorge Jesus, né? Não sei se era semifinais, quarta de finais, eu não lembro agora. Eu não estou enganado, foi semifinais, eu não lembro. Foi quartas. Flamengo Atlético Paranaense, que o Flamengo perdeu nos pênaltis no Maracanã e foi eliminado, né? O Léo Pereira arrebentou naquela partida, né? Defendendo o Furacão. O JJ gostou, pediu. O Flamengo contratou até para substituir o Pablo Mari, que tinha feito uma temporada em 2019. Ficou ídolo, né, do Flamengo. Até hoje rende muito e muito dinheiro ao Mengão. E saiu, voltou lá para a Espanha. E Deus, nem lembro onde está mais, que ele roda tanto. E toda vez que roda, gera um pouco de dinheiro ao Flamengo. E o Léo Pereira veio para substituir, aí teve aquela turbulência, o JJ saiu, veio o Domenech Torrente, isso foi aquela troca. E nunca teve estabilidade. Veio ter estabilidade já com o próprio Dorival Júnior, né, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Mengão em 2022. Aí ele virou titular, né? Virou titular absoluto do Flamengo e até hoje desempenha e tá no radar da seleção. Inclusive, o Carlos Ancelotti estará no Maracanã para essa partida entre Flamengo e Vasco. Jogo que acontece 4 horas da tarde, domingo, com transmissão da Globo, TV aberta, e também na GETV no YouTube com imagem, tá bom? 4 horas da tarde, Flamengo e Vasco, jogo dos milhões, né? Clássico, Maracanã lotado, jogo importantíssimo para o Flamengo brigar pela liderança do campeonato. Vou trazer aqui informação, um minutinho aqui para passar para vocês. Só pegar aqui. Inclusive o Flamengo até emitiu uma nota, deixa eu botar aqui para vocês. Após procedimento cirúrgico bem sucedido para a correção da fratura, né, na clavícula direita, o Arrascaeta recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira. Os primeiros dias de recuperação serão em repouso em casa. A partir daí, segunda-feira, dia 4, o jogador dará sequência, né, ao processo de recuperação e tratamento no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu.
boletim médico aí do Flamengo. Além do próprio Léo Pereira, né, que o Carlos Ancelotti estará no Maracanã para acompanhar o jogador, também teremos o Pedro, que também está no radar da seleção, né? É um 2, também, se com todo respeito aqui, mas se o Ancelotti não levar o Pedro para a Copa do Mundo, porque ele está jogando, o que ele proporciona, os recursos que ele tem, o que ele apresenta dentro de campo, aí, sinceramente, é tremenda uma sacanagem, né? Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Em virtude de todos esses problemas, dor de cabeça, né, que o Flamengo vai ter aí, se eu fosse aqui chutar uma provável escalação do Flamengo, tirando a questão do Léo Pereira, que é dúvida se vai pro banco ou vai entrar de cara, eu apostaria com Rossi, Danilo e Vitão, aí Varela na direita, Ailton Lucas na esquerda, Jorginho e Everton Araújo, aí Dela Cruz na função do Arrascaíta, na ponta direita Gonzalo Plata, esquerda Samuel Lino ou Cebolinha, e no ataque Pedro também, porque o Bruno Henrique é dúvida para essa partida, já que sofreu um trauma no pé contra o jogo contra o Estudiantes. Mas coloca aí nos comentários sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil.